Estamos de volta para o terceiro e último bloco da entrevista com o professor Haroldo Maciel, o homem que prevê terremotos. E não estou brincando, quando a gente fala isso parece brincadeira, muita gente, né? Eu queria que você contasse como é que é o documentário que estão produzindo ou já produziram sobre você. Ele tá... O Severino Neto e o Rafael, eles Rafael são os autores. Estão dirigindo em parceria. Então, assim, eles são premiados, o Neto já foi para a Espanha, premiado com roteiro, o Rafael tem a Moleira Filmes aqui dentro do Mato Grosso, e eles, a princípio, eles tinham uma pequena verba para produzir. E eu conversei com amigos, seguidores do Twitter, e falei, gente, preciso de casa e comida para poder levar a equipe para fazer o filme aí. Porque eles iam fazer via Skype o filme. E rateamos aqui o cartão e fomos para o Chile. E lá, vinha amigo buscar de carro, levava para casa, recebido como reis, não, churrasco todo dia, foi me visitar num churrasco, o Dom Elias Figueroa, isso, e aí bateu grande zagueiro. E aí ele deu o telefone, ele é amigo do Pelé, contou a história do Pelé, e o Mineiro, o dos 33, ou seja, é uma grande gama de grandes nomes do Chile que acabou colaborando com isso. E o terremoto, o documentário, ele conta o quê? Conta o documentário ele mostra a pessoa simples, a pessoa com dificuldade, o brasileiro, né, que vai para o Chile e se converte em celebridade. Todo mundo quer tirar foto, tem um segurança armado para poder não manter a aproximação. Você vai ver imagens que jornalistas fecharam o aeroporto e aí a polícia teve que ser chamada para abrir espaço para eu chegar no carro. Então, assim, é coisa que eu não consigo acreditar. Teve um fato curioso lá, né? Numa das suas chegadas. Parece que você é mais famoso que o System of a Down. Foi assim, eu viajei, ia ter um show do System of a Down lá, e eu estava no mesmo voo. E aí os jornalistas fecharam lá. E o pessoal da banda começou a passar assim, começou a olhar para as câmeras, e foram passando e passaram. E aí o pessoal... Era você, fecharam. A celebridade. Eu todo mal arrumado, porque eu não imaginei que eu não tinha avisado para ninguém, mas alguém deu um tweet lá, ó, tá chegando em Cuiabá, tal hora, vai buscar. E aí espalhou aquilo e aí já deu problema na chegada. Ô Haroldo, você é formado em letras, você é especialista em estatística, você opera áudio, edita vídeos e agora você decidiu estudar veterinária. Queria saber por que você escolheu a veterinária. Cara, eu sou brasileiro. O brasileiro, tem dois tipos de brasileiro, o que reclama da situação e o que faz o que tiver para fazer. Eu não sou o brasileiro que acredita que nós estamos vivendo a crise. Eu vejo a crise e vejo o que pode ser feito. Até mesmo vou chamar de desgraça, entre aspas, que é o terremoto, que na verdade é um evento da natureza, eu arrumei uma possibilidade de favorecer de alguma maneira as pessoas que sofrem com isso. Eu acredito que isso fez, né, sabe esse princípio de vamos fazer? Fez que eu aprendesse, por exemplo, eu aprendi como eu sou autodidata, eu acabei aprendendo a tocar para ajudar meu pai na igreja. Depois eu comecei a tocar numa banda que me trouxe para o Mato Grosso. Eu vim trabalhar no estúdio, vim para a universidade. Os terremotos fizeram com que eu fosse para Brasília e o cara fizesse assim, ó, ou você estuda, forma em algum curso, seja ele moda ou culinária, ou eu vou ter que te classificar como autista para poder explicar isso que você está fazendo. Porque é extraordinário. Isso, palavra do Dr. Jorge França. Você conhece um documentário sobre o Máximo Bottura, que é um chefe de cozinha italiano que é considerado o melhor do mundo. Já vi. O que ele fez depois do terremoto da Itália, né? Que ele conseguiu vender toda a produção de queijo. Exatamente. Porque esse é o cara que no meio da crise vai e faz. Exatamente. Esse é o ser humano. E que os caras falam que é o brasileiro. Na verdade, são todos seres humanos. Só que o brasileiro, por ter menos tecnologia, despende um pouco mais da criatividade. Agora, esse teu interesse pelos animais não tem nada a ver com essa capacidade que alguns animais têm de emitir sinais de que vai acontecer alguma coisa na natureza que o homem não consegue antecipar? Não. Outra coisa. Na verdade, eu tenho projetos que são paralelos, que realmente têm a ver com o estudo de células, troncos, sangue. Mas como eu sou aluno ainda, é melhor
eu formar primeiro. Mas me conta isso, o que acontece? Dá um exemplo de reação observada em qualquer espécie animal que antecipa o que o homem não consegue prever. Tá, tem dois tipos de coisa que eu acredito, que não foi nem citado no artigo do brasileiro lá, mas que eu acredito que é possível. Primeiro, quando tem uma fricção de placa, é a mesma coisa que você pentear o cabelo ou esfregar na mão e colocar no papelzinho picado. Uma experiência simples, mas que pode ter a ver. Porque quando a placa, quando tem um terremoto, ela faz isso, ó. E aquilo gera um impacto, gera uma frição, e aquela frição gera efeito iônico, ou seja, ela dispara gases e uma série de eventos, fenômenos visíveis e perceptíveis pelos humanos, mas que antes do humano chegar a perceber, por exemplo, quando começa lá, ela demora uma questão de 4 a 6 minutos até que seja detectado, né? O animal, quando começa a tremer, ele escuta o infrassom, ele pode enxergar luzes que vão acima da frequência captada pelo olho humano. Ou seja, o ser humano se julga muito capaz, se julga o dominador do planeta. Mas as percepções primitivas dos animais, elas fazem com que eles estejam melhor habituados ao planeta, que é feroz. Perfeito. Haroldo, eu queria que você falasse agora um pouco sobre o The Big One, o terremoto previsto para a Califórnia, se ele vai acontecer mesmo, está perto de acontecer. Aliás, para entender, emendando a pergunta, o The Big One, será localizado em Los Angeles, em São Francisco ou nas duas cidades? Aquela região da Califórnia pega tudo. Exato, tem uma falha ali que chama falha de San Andreas. Isso. Né? Essa falha, se algum terremoto disparar um evento, pode ser que ela ative toda a falha. Ou seja, vai até lá, quase em Oregon. Né? Então vai até quase o norte ali, quase fronteira com o Canadá. Então a falha é enorme. E tem uma outra falha que fica também, que é mais ao sul, que pode ativar. Ou seja, o risco ali é iminente. E os cientistas Já ocorreu há 100 anos, né? Exatamente, há 100 anos. Pouco mais de 100 anos. E eles estão apostando que esse evento está iminente. Eu acredito que seja... É muito fácil, eles já falaram que está iminente, então eu só vou endossar. Eu acredito que se você pegar a mesma teoria da Nepal, sul do Japão, La Serena, você vai visualizar uma linha exatamente reta. Agora, se você pegar o 9 da Sumatra, dia 25 de dezembro de 2004, e pegar o 9.3 da costa de Honshu em abril de 2011, se eu não me engano, e traçar uma linha, você não vai ter Los Angeles e São Francisco. Essa linha é formada por quê? Placas tectônicas? Não. O que é essa linha? Eu estou seguindo um fenômeno que eu acredito que está correndo dentro do manto, abaixo das placas. Abaixo das placas? Sim, e que de vez em quando ele toca a placa e aí provoca. E vai para próximo. Então, eu acredito, eu estou visualizando que talvez seja isso. É uma mera especulação, é uma teoria. Mas que, se confirmada, vai ser muito mais fácil a gente dizer que se confirma o terremoto de San Diego, daí o Brasil, o Peru, o Equador teria que se preocupar no futuro. E tem uma previsão para acontecer o The Big One nos próximos 3 anos? Nos próximos 3 anos. Nos próximos 3 anos. Se você pegar a distância que é assim, a minha fórmula é o tempo entre os dois eventos, ponto A e ponto B, esse tempo dividido pela distância, ele dá a velocidade média de algo que hipoteticamente está caminhando abaixo das placas, certo? E se você pegar o ponto A e o ponto B e traçar uma linha, você tem o próximo, vou dizer, alvo, né? Que aí seria aí na Califórnia, ou aí na costa entre Baixa Califórnia, México, mas enfim, é um evento de perto de 9, então a gente vai ver aí toda a América Central reclamando de possíveis açoite de onda e... Bom, é uma teoria, né? E, Haroldo, você já foi ameaçado, né, por alguns governos internacionais, né? Eu tive o não grato na Costa Rica, porque teve um evento de 5.6 lá, e a ministra da Defesa ela foi a público e disse que eu não era bem grato lá, porque eles compraram toda a água. Imagina. Saíram pra rua e compraram toda a água. Pânico. Então acabou a água, por quê? A água lá você não pode beber da torneira, então eles compram água. Só que, mediante um alerta de terremoto,
o pessoal da Costa Rica saiu para a rua e comprou toda a água. E aí eu não fiz mais previsão para Costa Rica. Como você vê esse tipo de censura? Não, eu vejo como perfeito. Cada governo tem o... Eu sou muito a favor da democracia. Eu respeito a soberania do país. E assim que ela falou isso, eu pedi desculpa. Né? E não fiz mais... Eu faço assim, América Central. E o pessoal já sabe que vem o pombo sem asa. Você já esteve num lugar quando o terremoto estava ocorrendo? Já? Sim, sim. Onde? Inclusive, o sísmico foi feito assim. Eu esperei de janeiro até abril para vir um 6.5 para viajar com a equipe para viver o terremoto. Né? Então, Onde? Na região de Coquimbo. Tá. Então, assim, nós fomos para o Chile. Vem vindo um terremoto. Então, saímos, compramos uma passagem e fomos para o epicentro. Só que daí é o seguinte, a televisão pediu para ficar mais um dia lá. E aí, na noite que a gente estava no hotel, eu fiquei emocionado, porque, tipo assim, tá todo mundo assustado com o terremoto, mas... Você não tinha medo? Não, pô, imagina, a gente foi para lá para ir para o epicentro. No epicentro ainda. Né? Só que ele estava aí a 300 quilômetros do local. Só que o prédio onde se colocaram estava no 8º andar, então ele fazia assim, ó. E aí o câmera que era para filmar saiu gritando, que era o Rafael, o diretor de fotografia, ele saiu gritando, tudo que o cara falou para ele, você não pode correr no corredor, não pode ficar perto da janela, você tem que ficar tranquilo. Aliás, queria que você falasse sobre isso. Certo? Claro. Terminou a descrição do terremoto? Sim, terminei. Não aconteceu nada lá? Não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Não, mas nós sentimos. Como é que você deve se comportar durante um terremoto? Bom, em locais que são... Instruções básicas. Locais que são construídos para suportar o abalo, você tem que ficar ou no Soleira, portal, né? Ou Soleira. As crianças entram embaixo da mesa. Você não, primeiro, não tenta correr, porque o chão vai tremer e você vai cair, vai bater a cabeça, né? E de preferência ficar em locais que não tenham objetos como caneca, pratos. Por quê? Porque dependendo da magnitude, eles se tornam projéteis. Um 9, para você ter ideia, ele é equivalente ao chão se mover de 2 metros a 3 metros embaixo do seu pé. Ou seja, você não vai ficar em pé. Agora, como é que a gente pode explicar o comportamento do ser humano? Você está quem vive nessa região do Big One sabe que virá o Big One. Eles acham o quê? Que não vai acontecer com eles, pode acontecer com outros, porque vem o incêndio, vem tudo, prédio, tudo. É terrível. O terremoto é o mal menor. Você viveria em Los Angeles ou em São Francisco? Não. Não viveria. Faz muito bem. Bom, você falou que se emocionou, né? Quando sentiu os seus pés, né, tremerem aí pela primeira vez. Eu queria saber o que mais te emocionou nessas idas, principalmente ao Chile, né? O que mais me emocionou foi o carinho da população e as pessoas saírem à rua e darem os depoimentos. Eu estava avisado, eu já sabia que vinha. Esses depoimentos, eles fortalecem, porque o governo está olhando para isso. Embora eu já tenha recebido uma carta do presidente, eu acho que até a assessoria deve ter se arrependido disso. Porque quando você dá uma carta protocolada, você oficializou o trabalho. Você né? endossa. E aí o que acontece é que em algumas palestras, já tive, na última vez, eu estou indo dar palestras para a Defesa Civil do Chile. Eu dei 2 palestras para a Defesa Civil. Eu tenho amigos do Corpo de Bombeiro que pegam os avisos e compartilham em redes de pessoas do SARS, que é da Cruz Vermelha, sabe? Então, assim, lá é diferente. O Corpo de Bombeiro lá são pessoas autônomas e eles são voluntários, não recebem nada para trabalhar, o bombeiro, né? Então, eles têm um grupo deles e recebem a mensagem e ficam atentos. Agora, desde que você começou a se dedicar a esse assunto, a atividade sísmica no planeta, ela aumentou, diminuiu, continua igual? Ela funciona assim, ó. Quando a Terra está tem um processo que a Terra está mais perto do Sol, a atividade sobe. E quando tem um pouco antes de um 9 e cerca de 4 meses depois de um 9, ela sobe a média de 200 a 600, média de 400 eventos por dia, ela sobe para 1000 eventos por dia. Então você sabe que vai ocorrer um evento quando começa a ter microsismos. Ou seja, lá no Pará, quando começa a ter 3, 2, pode vir um 5 a qualquer momento. No Chile é a mesma coisa. Às vezes você não está nem olhando para o local, mas aí você vê um lugar que nunca tem, dá 2 eventos de 2,8. Qual foi a gradação máxima atingida por algum terremoto?
que se tem registro... Que a foi escala é de... Que vai... Eles falam que... Eles Zero diziam que ia a 9. 0 a 10? A 9. Eles falavam que ia a 9. 9. Mas o de Valdívia foi 9,6. 9,6. Foi o maior da história. É. Ele mudou a estrutura geográfica do país, da cidade. Valdívia. Isso ocorreu quando? Puxa vida, isso faz mais ou menos 60 anos. Mais ou menos 60 anos. Destruiu tudo. Ele acabou com Valdívia. Ele teve um número gigantesco de mortos. Depois de um terremoto é interessante saber que o instinto do ser humano, ele vem à tona. Nós somos educados para poder viver com tecnologia, com bastante comida, bastante água. Mas depois do terremoto, o exército teve que ir para a rua e executar pessoas nas praças para que cessassem os estupros, os arrombamentos, os assassinatos, que foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, no Haiti. Os caras começaram a queimar pessoas, sabe? Então, assim, pior do que o terremoto são os desdobramentos. Esses são terríveis. Agora, Haroldo, tem... Última pergunta do programa. Uma região muito perto aqui de Cuiabá, que é a região de Barão de Melgaço. Certo. Que você comentou há pouco comigo que essa região tem um histórico de abalos sísmicos ali. Alguns terremotos que acontecem no Brasil, eles não estão sendo listados, vamos dizer assim, pelos órgãos. Então, assim, por exemplo, eu tenho a radialista lá, que eu vou entrar em contato com ela, até para pegar uma história dela, e que eles estão sentindo vários abalos e cada vez mais frequente. Isso recentemente? Recentemente. Tem questão de 1 ou 2 meses, teve um abalo lá fortíssimo. Tem uma história, a história da cidade diz que eu vi uma terra lá que estava muito disputada e da noite para o dia teve um estrondo muito grande e eles foram ver lá e tinha uma lagoa no local. Então, ou seja, afundou. Surgiu uma lagoa. É a mesma história da falha de Nova Madrid, nos Estados Unidos. Pequenos sismos, de repente teve um 8, afundou, é pântano hoje. Então, assim, esse histórico pode ser que vai ajudar muito no futuro. Bem, estamos terminando mais um O Livre. Eu agradeço a Gabriele Chimanowski, ao Bruno Abud, jornalistas do site O Livre, e agradeço sobretudo ao Haroldo Maciel. Muito obrigado, Haroldo. Acho que você deixou bem claro que a tua teoria, pelo menos, deve ser vista com muita atenção. Sim, não precisa acreditar. Com muita atenção. Precisa estudar. Levar a sério. Isso aí, gostei muito da conversa. Tornaremos a falar. Eu estou orgulhoso de ser recebido pela sua pessoa, porque... Muito obrigado. A sua trajetória me inspira. Obrigado. A honra é minha. Obrigado. Terminamos aqui mais um O Livre. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá.